Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Bom, a gente podia depois do louvor dizer tudo que havia de ser dito foi dito, podemos ir embora, né? Porque é exatamente isso que nós acabamos de cantar, o que nós vamos conversar agora, né? Como o Rafael falou, então, hoje nós encerraremos a sequência no livro do profeta Abacuque. Então já fica preparado, já pode abrir a tua Bíblia lá naquele profeta. E um breve histórico, se você não pegou desde o princípio, eu vou te dar um breve histórico do que nós falamos até agora, para você ler em casa, né? Aproveita, não peguei tudo, não pegou tudo, não tem problema. Lê em casa. É um livro de um profeta com 3 capítulos, tá? Então, Abacuque, Jonas, são bem bons de ler, são todos curtinhos. Jonas tem um capítulo a mais só. E a história é mais ou menos assim. Quem está no grupo de leitura da Bíblia lá vai fazer a conexão diretamente com tudo que eu vou falar. Houve um momento em que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Todo mundo lembra, todo mundo sabe. Atravessam o Mar de Juncos, comemoram a Páscoa, a última praga, atravessam o Mar de Juncos e encostam no Monte Sinai e ficam ali parados por 1 ano, no Monte Sinai, recebendo a lei. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo e o livro de Levítico são escritos nesse período, ou a base mosaica desses livros é escrita nesse período. Depois esse povo sai em marcha, e em 11 dias eles chegariam até uma cidade chamada Cades Barneia. E ali eles entrariam na Terra Prometida. Tudo beleza, se não fosse Moisés mandar 12 espias, e esses 12 espias, então, 10 deles trazem uma notícia muito ruim, dizendo: não vai dar, gente, não vai dar. Não tem como a gente entrar naquela terra. Por quê? Gente, nós somos um time amador aqui de Caxias do Sul, e os caras estão mandando a gente jogar contra o Palmeiras. Vai dar. Porque nós vamos ter que entrar no Allianz Parque, nós vamos ter que jogar com o time do Palmeiras titular, com toda a torcida contra. Não vai dar. Bota ali o Edgar de lateral direito. Já está pego, não tem jeito, né? Fofo de centroavante. Imagina que timão. Olha só, né? Não vai dar. Mas 2 espias disseram: olha, dá para a gente ganhar, porque nós vamos na força do Senhor. O povo resolveu ouvir os 10. E aí, então, não entra na Terra Prometida. Além de não entrar na Terra Prometida, Deus disse: bom, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar um giro por aí, até que essa geração infiel pereça, e eu levante uma nova geração, que essa sim será capaz de entrar na Terra Prometida, que eu entreguei por juramento a Abraão e vocês como descendentes dele. Esse pessoal vai girando, livro de Números, né? O pessoal vai girando, morre aquela geração, e aí agora tem uma geração novinha, em folha, pronta para entrar na Terra Prometida. E aí eles estão às portas de Jericó, eles já conquistaram uma margem leste, né, da Transjordânia, e eles têm que agora avançar para o oeste e terminar a conquista de Canaã. Mas essa geração não ouviu a lei de Levítico lá no Monte Sinai. Então, há 3 sermões que Moisés deixa para essa nova geração, que vai entrar na Terra Prometida, falando sobre a lei e como eles deveriam fazer, os cerimoniais, como eles deveriam agir no seu dia a dia e o tipo de vida santa que eles deveriam levar. Mas o último discurso é extremamente interessante, porque ele diz assim: se vocês entrarem e lá vocês começarem a viver exatamente igual aos cananeus, Deus trará juízo sobre vocês. Deus trará um povo que vai dominar vocês, que vai tirar vocês dessa terra, e vocês serão humilhados diante de todos os povos, porque vocês esqueceram da sua aliança comigo. Aí, então, esse é o livro de Deuteronômio, o povo vai entrar na Terra Prometida. Livro de Josué, e depois nós vamos ver que no livro de Juízes o povo já está vivendo igual ao cananeu. Não tem jeito. E aí, então, vem os outros livros de Samuel, os livros de Reis, Crônicas repassa toda essa história, mas o que dizem esses livros mostram que Israel realmente não cumpriu o que Deus havia determinado. Eles quebraram a aliança que fizeram com Deus. E se você leu na semana que passou
quem está no grupo de leitura da Bíblia, Deuteronômio 28, todas aquelas maldições descritas em Deuteronômio 28, que você leu naquele capítulo triste de ler, lembram? Pois é exatamente isso que está começando a acontecer quando o profeta Abacuque é levantado por Deus para ter o seu tempo, então, de profeta em Israel. Ele está às portas daquilo que de pior pode e vai acontecer com a nação de Judá. Ele está no momento da história mais pesado para qualquer pessoa que pudesse viver em Jerusalém ou a nação do sul. Já fazia um pouco mais de 100 anos que Deus havia permitido que a Assíria dominasse o reino do norte e eliminasse as 10 tribos, das 12 tribos de Israel, 10 tribos foram completamente eliminadas e miscigenadas com povos de outras origens. O que sobrou foi a nação de Judá, que era em sua maioria tribo de Benjamim e Judá. E essas duas tribos agora estão ali, e os assírios haviam dominado o norte e quase dominaram o sul, mas Deus assim não permite. Mas Deus traz uma outra nação que vai dominar os assírios, vai dominar o Egito, vai dominar o que nós conhecemos por Judá e Jerusalém, mas essa nação está vindo da Babilônia. E é justamente esse povo caldeu, os babilônios, que estão chegando para dominar. Nesse tempo, enquanto ele ainda não sabia de toda essa história, o profeta Abacuque começa a escrever as primeiras linhas do seu livro. Lembra que nós estudamos ali o primeiro capítulo? Os primeiros 4 versículos do livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 a 4, o profeta está dizendo assim: Deus, aquela segunda música que nós cantamos aqui, por que tu estás inativo? Por que tu está parado? Por que tu não está agindo? Por que o mundo ao meu redor, as pessoas ao meu redor estão agindo com malícia, estão agindo com ganância, estão agindo com violência, e tu está parado, deixando tudo acontecer? O que está acontecendo? E aí, então, no capítulo 1, versículo 5 em diante, Deus dá a resposta. Ele diz: olha, fica tranquilo, eu não estou inativo. Eu sou o Deus e sou o Senhor de toda a história. E eis que eu vou promover um juízo sobre essa nação que acha que está tudo tranquilo. Essa nação que acha que está tudo bem, que só Israel, aquelas 10 tribos do norte, é que faziam as coisas erradas. Essa nação que acha, porque o templo está em Jerusalém, a Arca da Aliança está ali, acha que eu não vou botar a mão neles. Eis que eu estou trazendo um povo, os caldeus, os babilônicos, que nós conhecemos então pelo seu general, que viria a ser rei, ele era o filho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e esse cara vai fazer o meu juízo. E a Babilônia vai julgar Judá. Mas não vai ser um julgamento muito legal, não. Vai ser bem complicado. Por isso, agora, você que leu a Bíblia semana passada, em Deuteronômio 28, vai lembrar de todos aqueles julgamentos de Deuteronômio 28. Se você não está lendo e quiser ler em casa, leia Deuteronômio 28, para você entender o que viria a acontecer com Judá. E aí, então, o profeta fica alarmado. O capítulo 1, versículo 12, o profeta fica atônito. Ele diz: Deus, mas tu não pode fazer um julgamento desse jeito. Por que trazer um povo tão duro, um povo tão poderoso para marchar e nos deixar prostrados, nos deixar de joelhos? Por que tu vai dar um golpe tão duro e tão complicado sobre nós? Vamos fazer assim, Deus. Desculpem. Vamos fazer assim, Deus. Eu vou na minha torre de vigia e lá eu vou esperar o que tu tens a me dizer. E aí, então, termina essa parte no capítulo 2, versículo 3, e Deus vai responder de novo ao profeta. Capítulo 2, até o final do capítulo, que foi o que nós vimos na última vez que vimos o livro do profeta Abacuque. Deus disse o seguinte: eu sou o dono da história. Eu estou trazendo hoje os babilônicos para serem juízos sobre vocês, mas não se preocupe, chegará o dia em que eu farei juízo sobre a Babilônia. Aí é a segunda parte da música que nós cantamos aqui.
aqueles 5 ais que eu falei para vocês, que é uma espécie de canção fúnebre, coisa muito comum entre os judeus. O livro de Lamentações é escrito dessa forma também, aonde ele vai levantar 5 ais contra a Babilônia. E ele vai dizer: eu não sou um Deus que fica alheio ao mal. Pode até parecer, mas todo mal eu trarei juízo. A toda a falta que foi cometida, eu trarei juízo. Vocês, homens, vivem a vida de vocês achando que nunca serão julgados, vocês se colocam em torres intransponíveis, vocês ficam em situação social quase que inacessível, mas eu alcanço vocês. Chegará o dia em que eu trarei juízo também a Babilônia e o seu rei. Pode ficar tranquilo. Então, nesse momento agora, o profeta vai iniciar o capítulo 3. Quando ele escuta de Deus a resposta que Deus vai julgar o mal de Judá, usando a Babilônia, quando ele diz: mas a Babilônia é uma nação muito complicada, pior que nós, eles: não, fica tranquilo, trarei juízo sobre a Babilônia também. E, na verdade, trarei juízo sobre todos aqueles que um dia levaram o meu nome de forma leviana, de forma leve. E aí, então, agora, Abacuque, capítulo 3, vamos ler e vamos tentar entender algumas coisas aí. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam e sua mão onde se escondia o seu poder. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes que te viram e se contorceram, torrentes d'água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam as suas moradas diante do reflexo das suas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os teus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com um maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Uau! Eu não sei como você lê esse capítulo, mas não tem como você não ficar atônito com o que o profeta está dizendo aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para você, não mudou circunstância nenhuma, tá? A Babilônia ainda está vindo.
A Babilônia continua em marcha. Nabucodonosor acabou de derrubar o último rei assírio e o atual faraó do Egito, Neco, na batalha de Carquemes. E está começando a sua descida em direção a Judá. Nada mudou. Mas você percebeu a diferença entre o primeiro capítulo e o terceiro. Onde no primeiro você tem um profeta reclamando de inação, que Deus não está agindo e está deixando tudo acontecer, para capítulo 3, onde ele monta uma canção de louvor para os seus instrumentos de corda. Nada mudou, mas o coração do profeta se aquietou. Como é que o coração do profeta se aquietou? O profeta só aquietou seu coração quando encontrou conforto, quando encontrou o próprio Deus e compreendeu que Ele é soberano. O que é que tem aquietado o teu coração? Aonde tu tem procurado consolo e conforto? Na tua abastada conta bancária? Em todos os diplomas que você tem? Em tudo aquilo que te traz prazer? Na segurança de ter uma casa, um telhado sobre a cabeça, ter comida na geladeira, uma despensa cheia? Possibilidade de ir no mercado e fazer o teu rancho, comprar tua comida? Hoje, quando o pessoal estava entrando, alguns de vocês viram ali uma pessoa que veio buscar uma cesta básica e leite. E aí a gente olha para ele e talvez diga, puxa, ainda bem, Deus, que eu não sou como esse cara que tem que vir até a igreja buscar uma cesta básica e um leite. Estava ali o Adilson, nós estávamos conversando com ele ali. Aonde está a tua segurança? Se nossa segurança não está em Deus, jamais nós vamos um dia fazer uma canção de louvor como Abacuque fez. Mesmo durante as circunstâncias mais complicadas da vida. Abacuque nos ensina que o cristão não está livre de crise. Se você em algum momento, em alguma igreja, em algum lugar, ouviu dizer que o cristão não passa por crise, dê as costas para essa pessoa, bata o pó do teu calçado e siga, porque isso não é palavra de cristão. Na verdade, Abacuque nos ensina que o cristão passa sim por crises. E quando o cristão passa por crise, como muitos de nós às vezes pode estar passando, nós temos que ter alguns pilares, alguns alicerces, algo que possa ancorar a nossa fé e a nossa segurança. E não nas circunstâncias como na penúltima música que cantamos. Não é porque tudo me vai bem que eu estou alegre. Mas onde é que está a nossa alegria? Então, primeira coisa, todo cristão precisa saber que a solução não está no mundo e em nada que o mundo pode te dar. Não está no teu passado. Como algumas pessoas dizem, não, está com um problema. Seguinte, vamos fazer um estudo do teu passado. Quando tu entender o teu passado, você vai agora ficar muito bem com o teu presente e vai dar tudo certo. A solução também não está no teu passado. Não está em nenhuma circunstância. A solução não está em nada que o mundo pode oferecer. A saída para qualquer problema humano não está na tua carne. Por mais que hoje nós vivemos, e até mesmo dentro do cristianismo, está iniciada essa era coaching, né? Não, olhe para você. A solução está dentro de você. Procure a força dentro de você. Eu não sou o He-Man, cara. O He-Man que tinha a força lá e virava... Não, na verdade, o príncipe Adam, né? Depois ele virava o He-Man quando ele chamava, eu tenho a força, né? Cara, eu não sou He-Man. Eu não sei quem é que está engambelando o mundo, mas a todo momento vai surgir algum tipo de bobagem que vão te vender para que você continue cada vez mais amarrado, mas com um monte de solução. A saída não está em nada que seja feito de carne. Não está também em nenhuma instituição. Nós estamos sempre correndo atrás de algo que possa salvar a nossa vida. Algo que possa nos dar conforto. Então a gente corre atrás de alguma coisa. Puxa, está muito complicada essa crise depois do Covid e tal, não sei o quê. Mas agora a economia, se a economia for bem, nós vamos bem. Se a economia começar a acelerar, a bolsa começar a deslanchar,
os empregos começarem a surgir, o povo vai começar a gastar, a roda da economia vai começar a girar, o nosso PIB vai elevar, a nossa moeda vai se equiparar melhor com o dólar, nós vamos ter competitividade, vamos começar a exportar mais, agora sim, agora tudo foi resolvido. Foi? É assim? Ou quem sabe na esfera política. Não, olha, se tivermos tal pessoa naquele lugar que precisa estar, ali sim a coisa vai andar. Agora sim o Brasil deslancha, o Rio Grande do Sul vai sanar todas as suas dívidas, Caxias do Sul, milagrosamente, em 4 anos, vai sanar todos os seus problemas financeiros, a Codeca vai voltar a funcionar bem, eles vão parar de abrir, vão fechar os buracos que abriram, aí agora nós vamos ter uma cidade legal, o ônibus vai funcionar no horário, o Visatão agora vai ter para todo mundo, vai ser quase um Uber, um Visate para cada um. É isso? Isso resolve? Ah, não, o problema está na educação. As escolas precisam melhorar, precisamos ter melhores escolas, temos que ter escolas que capacitem as crianças, que possa dar para elas a oportunidade de fazer as coisas tudo certo, que possa andar assim. Então, com escolas melhores, aí sim o Brasil foi salvo, o mundo vai ser salvo. É? É isso? A solução não está em nenhuma instituição. A solução não está em nada que o mundo possa te oferecer. A solução está em Deus. E foi isso que o profeta Abacuque entendeu. Mesmo com a coisa acontecendo da pior forma possível, mesmo ele sabendo que talvez as pessoas que estivessem ali ao redor deles, muitas delas em alguns anos estariam mortas pela espada dos babilônicos. Muitas daquelas crianças que ele está vendo ali seriam órfãs quando a Babilônia terminasse de passar pelo povo. Muitos dos seus colegas de nação seriam levados embora para a Babilônia e vão ficar lá 70 anos até voltar do período de cativeiro para reconstruir. Mas aí nós já vamos falar sobre Esdras, Neemias, e é lá para frente na história bíblica. Ele descobriu que a solução estava em Deus. E a solução não era as coisas melhorarem. A solução não era as coisas se ajustarem. A solução não era tudo ir bem. A solução era encontrar Deus quando as coisas não vão tão bem. Esse cara correu para o lugar certo, ele foi para Deus. Aonde nós temos buscado a solução dos nossos problemas? Aonde nós temos buscado a paz para aquilo que inquieta nosso coração? Aonde nós temos buscado colocar a nossa mente e dizer, ok, não está nada bem, mas onde é que você busca as coisas assim? Se o nosso foco estiver nas circunstâncias, você vai perder a esperança. Você vai perder a esperança. Nós somos uma geração, talvez, de todas as que já viveram, abençoadíssimas. Nós vivemos muito poucas mudanças no mapa mundi. Eu sou uma geração que decorou o mapa mundi numa época e pouca coisa mudou. Eu só tive que tirar a União Soviética e colocar alguns outros países ali no meio. Depois tive que tirar a Iugoslávia, colocar mais uns 4, 5 países ali no lugar da Iugoslávia. Mas não mudou muita coisa. Mas se nós vivêssemos mais, nós descobriríamos que um dia, o grande Império Britânico um dia foi grande. Foi maior que o Império Romano que a gente estuda. Foi dono de Índia, foi dono de parte da África, foi dono de colônias na América, foi dono de um monte de lugares na Ásia, foi dono de Hong Kong, um monte de outras coisas assim. Hoje a Inglaterra está lá, uma ilha, e o Império, a Grã-Bretanha ainda bota lá Escócia, Irlanda, bota ali o Wales, País de Gales, né? É aquilo ali. É nada comparado ao que um dia já foi. O próprio Estados Unidos da América, que enriqueceu depois da Segunda Guerra Mundial, porque financiou os países que venceram, emprestou dinheiro para a Europa, um juro altíssimo, enriqueceu. Depois da década de 50, deu um boom. Hoje já está ameaçada a sua posição militarmente e economicamente diante do mundo como líder. Por um país que surgiu e por muitos anos foi um bando de coitado lá que estavam brigando entre eles, mas agora conseguiram se unir. Daqui a pouco serão a segunda maior população do mundo, porque a Índia vai passar eles em quantidade de população, mas estão com uma organização absurda.
Estão consumindo, comprando e fazendo mais aliados políticos e militares do que o próprio Estados Unidos. E já está conseguindo bancar, frente a frente. Talvez isso vai mudar um dia um mapa, não sei, talvez sim, talvez não. Mas nessa época de Abacuque o mapa mudava. O cara terminava o mapa, já dizia apaga, lá invadiu tal lugar, agora é tal lugar, estão servindo a tal imperador e tudo mais. E Abacuque sabe disso e está dizendo, ok, Deus, a história não está nas mãos da Babilônia. A história está nas tuas mãos. Um dia, a Babilônia vai cair. E realmente, hoje, se você for procurar a Babilônia, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir em alguns museus específicos, ali pelo Iraque, ali pelo Irã, alguma parte do Líbano, algumas coisas assim, o pessoal encontra alguns fragmentos do que um dia já foi um dos maiores impérios que o mundo já viu. E aconteceu isso com o Império Romano também. O Império Romano estava lá, o cara começou um dia a abrir um buraco em Roma e começou a descobrir. Hoje Roma é praticamente um sítio arqueológico a céu aberto. De um império que já foi um dia um dos maiores da história, do qual nós temos notícias, estátuas, o pessoal que foi queimado lá pelo Monte Vesúvio, em Pompeia, uma grande influência sociocultural, sim, perfeito. Mas cadê o Império Romano? Cadê o Império Romano? Um dia alguém vai estar falando, se Jesus não tiver voltado antes, cadê a China? Cadê a Índia? Cadê os Estados Unidos? Sei lá, daqui a 200, 300 anos, se Jesus não voltar, nós já não estaremos mais aí, mas alguém vai estar perguntando, lembra um dia que houve aquele... Ah, é verdade, tinha mesmo. Como nós hoje falamos sobre a Iugoslávia, como nós hoje falamos sobre o Vietnã, que tinha o Norte e Sul, como hoje falamos da Alemanha Oriental. Quem lembra da Alemanha Oriental? 1990, agora a Alemanha virou um só país. As nações não são donas da história. Os governantes das nações não são os donos da história. Deus é o dono da história. E Abacuque encontrou isso. Então, eu queria agora que nós estivéssemos, ao olhar o livro de Abacuque, pensar em 4 passos que nos levam da incerteza e da falta de fé para a esperança. Que foi exatamente o caminho que Abacuque fez. Abacuque começa um livro totalmente desesperançado, totalmente desestimulado, totalmente inativo, dizendo, Deus não está aí mesmo, então o que vai acontecer? Deus fala com ele e ele termina escrevendo uma música. Como é que a gente faz isso? Eu gostaria que você me acompanhasse aqui. O primeiro passo dele foi que ele entendeu a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus e a oração nos colocam no caminho de Deus. Você está passando por algum problema, você está passando por alguma dificuldade, há alguma coisa na vida que está te esmagando espiritualmente, quanto você orou e quanto você leu da Bíblia? Porque isso faz diferença. E isso faz toda a diferença. Porque ouvir e ler a Bíblia é a fórmula para a vitória. Cristão que não sabe da Bíblia, cristão que não lê a Bíblia, cristão que não ora, eu quase tiro o cristão da frase. Porque não tem como. Como eu não vou saber o que Deus nos deixou de forma tão precisa? Ele usou homens para que nós pudéssemos ter essa palavra aqui, ter toda a sua indicação. Por que não olhar? Por que não ler? O profeta agora, quando ele começa a entender quem Deus é, olha o versículo 2, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Não tem como você não ler a Bíblia e não ficar atônito com o que Deus faz, com o que Deus fez. E aí, a continuidade dele é, realiza de novo, na nossa época, essas mesmas obras. Faz conhecidas em nosso temor a tua ira, mas em tua ira lembra-te da misericórdia. Então o profeta agora, ele foi até a palavra de Deus, ele entendeu quem Deus é. E a história então não está nas mãos da Babilônia, mas ele teve que ouvir isso de Deus. E quando o reclamador, que é Abacuque no início,
Quando o reclamador encontra Deus, ele se torna um adorador. É assim que aconteceu com Abacuque. Ele começa reclamando, né, igual ao Hard lá do desenho da época do Gava, né, ou até antes, né? O Gava é da época que passava as tábuas de desenho assim, ó, plá, 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 né? Mas tinha o Hard que dizia, ó vida, ó céus, né, Gava? Tinha a hiena lá do lado do leão lá. Ele começa assim, Abacuque começa no reclamador. E termina como um adorador. Escrevendo para mim, um dos capítulos mais bonitos que você vai encontrar em toda a Bíblia. Abacuque capítulo 3 é fantástico. É um daqueles capítulos de guardar na parede, de tão bonito. Primeira coisa, então, é ler a palavra e fazer a oração. Uma musiquinha que a gente canta com as crianças aqui, talvez tenhamos que fazer de novo. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Ou vamos voltar aqui, Ministério Infantil, traga essas musiquinhas para nós lembrarmos o que precisamos fazer. Capítulo 2. Passo 2. Ouvir a Deus nos leva a desejar um avivamento com fervor. Olha o que ele fala ali. Deus, então realiza de novo. Faz de novo tudo que tu já fez. Estou pronto para ver, quero ver a tua ação. Ele ficou animado agora. Ele diz, Deus, então faz de novo. Quero ver mar abrir, quero ver rio abrir, quero ver monte vir abaixo, quero ver trovão, quero ver raio, quero ouvir tua voz como o som de muitas águas. Eu quero. Toca fogo na sarça, toca fogo em tudo. Até na minha sogra, não, na sogra não. Toca fogo em tudo, para que eu possa ver de novo o teu poder. Ele está animado aqui, ele quer agora que Deus faça de novo tudo. Quanto teu coração tem chamado um avivamento de Deus? Na tua própria vida, na vida da tua família, no teu local de trabalho, na tua igreja, no teu grupo célula, aonde quer que você vá. Quanto desse avivamento você quer? Porque se você não tem pensado em avivamento, se você tem tido um cristianismo morninho, um cristianismo meio parado, eu quero te convidar. Olhe quem Deus é, ora e conheça a Bíblia, e com certeza você vai ter no teu coração o desejo de um avivamento, que começa com você. Um avivamento que começa com você e vai contagiando as pessoas ao teu redor. Nós vamos chamar de avivamento Covid-19. Porque quando um pega, todo mundo ao redor vai pegar também. Nós precisamos disso. Precisamos de um avivamento. Precisamos parar com esse cristianismo morno. Por quê? Porque no fim, Deus disse o que Ele vai fazer com quem for morno. E o que é um cristianismo morno? O cristianismo morno é aquele cristianismo que ele quer aproveitar tudo que o mundo dá e dar um pezinho lá. Mas também quer se beneficiar com o que o cristianismo dá. E vai, né, tentando equilibrar entre o mundo e o que Deus quer. E Deus diz, olha, porque você é assim morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É Apocalipse que está falando isso, não sou eu. Deus disse, você quer um cristianismo morno? Pode viver. Mas quando chegar a hora certa, eu vou tirar você do jeito que eu acho que tem que ser retirado. E para Deus, cristão morno vai ser vomitado por Ele. Dá náusea para Deus um cristão morno. Quando a gente vai fazer oração de uma forma morna, pode pensar, Deus está ali com todo amor e misericórdia, mas aquilo dá náusea no coração dele. Por quê? Porque eu leio Apocalipse, e Apocalipse diz que todo cristão morno, diante de Deus, ele está a ponto de vomitá-lo. Um cristianismo que é vivido de duas formas, e pode olhar o texto de Apocalipse, que Cristo fala que eles estavam tentando viver um cristianismo e aproveitar as coisas do mundo. E isso é ser morno. O que nós temos feito? Terceiro passo. A oração produz uma pessoa humilhada e um Deus exaltado. Hoje, desculpe, estou com um processo de sinusite aí, vamos ver se até o final dessa semana acaba. Quer dizer, o final de semana já foi, né? Começou agora, hoje, a semana, domingo, né? Primeiro dia. Vamos ver se até o meio dessa semana acaba.
A oração produz uma pessoa humilhada e um Deus exaltado. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós estamos muito exaltados. Nós nos exaltamos muito. Nós estamos cheios de coisa. Nós nos exaltamos em todo momento. Nós vamos para as universidades para lá aprender e sermos todos sábios e sabermos todas as coisas e conhecermos todos os princípios de tudo que acontece. E nossa, que legal! E aí estudamos mecânica, estudamos história, estudamos filosofia, estudamos matemática, estudamos química, física, biologia. Nossa cabeça se enche de um monte de coisa. Somos todos conhecedores de tudo. Nós também vamos para a academia para malhar os nossos corpos, ficarmos sarados e termos os bíceps, os tríceps, os trapézios e tudo mais que a gente pode ter muito bem colocado. Então, quando a gente anda na rua, o pessoal olha e diz, esse aí está inteiraço. Nós também fazemos nossos exercícios físicos para que nós tenhamos um bom fôlego, né? E aí a gente consiga subir correndo, ou subir de bicicleta, ou, sei lá, eu subir como uma montanha, escalando, né? Para chegar lá em cima e dizer, nossa, olha como eu sou bom, eu tenho suficiência para fazer aquilo. Nós dirigimos os nossos carros, que hoje são quase automáticos, né? Eles freiam quando tem alguma coisa na frente, eles estacionam sozinhos, eles são elétricos, eles têm ar-condicionado digital, não precisa mais abrir janela. Nossa, nós conseguimos tudo. E as nossas casas? Temos todo o conforto possível. Temos tudo, temos ar-condicionado, temos janelas que deixam o calor e o frio lá fora, aqui dentro está sempre gostoso, está sempre morninho, está sempre bom, temos chão aquecido, temos uma iluminação que é muito boa, temos acesso à internet, temos as nossas televisões smart. Nós somos os caras. Nós somos os caras, tanto que já há pesquisas feitas dizendo que os reis da Idade Média viviam pior do que 70% da população normal do mundo hoje. Tamanho foi o conforto e a qualidade de tudo que nós temos e conseguimos. Diz que os reis da Idade Média comiam pior do que 70% da população brasileira. E olha que nós temos uma população que come mal para burro. Se fôssemos comparados com a Europa, então, os reis eram os pobres da Europa. Iam precisar do auxílio Bolsa Família Europeia para viver hoje com o que eles comiam no passado. Então nós nos exaltamos demais na sociedade. E aí nós vamos vivendo nesse altíssimo nível, nesse altíssimo padrão que nós conquistamos para nós mesmos. Mas quando a gente encontra Deus, aí nós somos humilhados. Nós somos humilhados porque esse cara encontrou Deus. E ele disse, Deus, tu é o cara. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Encontrar Deus é a melhor maneira de baixar o nariz e quebrar a cerviz de alguém. Até aqui, o profeta estava discutindo com Deus. Olha como é que Abacuque começa o livro. Não é como muitos de nós, às vezes. Deus, até quando vai ficar parado aí? Até quando aí não vai fazer nada? Até quando aí eu vou ter que ficar resolvendo, escutando um povo murmurador aqui, que não está fazendo nada, tu está aí bem no céu, sentadão, e aí, está tudo tranquilo. Mas depois que orou, ele foi humilhado. Humilhação é fruto de oração. E ele parou de questionar Deus. Ele parou de dizer que Deus estava em silêncio, ele parou de dizer que Deus estava inativo, e ele parou de questionar até os métodos de Deus. Olha como esse cara era parecido comigo. Primeiro ele diz, Deus, não vai fazer nada? Está em silêncio aí? Deus diz, não, eu vou fazer. Tá, Deus, mas parece que não está fazendo nada. Não, eu vou fazer, eu vou trazer tal coisa para julgar o meu povo. Mas não, Deus, assim não, né? Assim não. Por que tu vai trazer esse povo aí? Eu tenho uma ideia melhor para te julgar esse povo. Olha como esse cara estava alto, exaltado. E esse muitas vezes é o nosso problema. E aí ele vai orar e Deus o humilha. E aí eu te pergunto, qual é o teu tamanho diante de Deus? Porque, em geral, pessoas exaltadas têm um Deus que é quase do seu tamanho, o qual elas podem falar para Deus apontando o dedo na cara dele e dizer o que ele deve fazer, como fazer, quando fazer, o que tem que fazer e tudo mais. Qual é o tamanho do teu Deus? Me fala o tamanho do teu Deus no teu dia a dia, na tua circunstância. Quanto você depende de Deus? E aí eu vou te dizer qual é o tamanho do teu Deus. Oração produz
uma humilhação e um desejo de avivamento no qual Deus agora vai começar a agir em nossa vida. Quarto passo, os feitos de Deus no passado são testemunhas para a sua ação no nosso dia. Ele olha no passado e diz, tá, Deus, eu sei que tu fez aquilo, eu sei que tu fez tal coisa, eu sei que tu fez isso, então faz de novo, Deus. Quando a gente olha para o passado, o que Deus fez, como Deus construiu, é para nós uma segurança de que Deus está ali e está agindo. Quando foi a última vez que tu olhou para o teu passado, lembrando algo que Deus fez na tua vida? Uma oração respondida, um pedido que você fez e Ele estava contigo. O dia em que Ele te encontrou e você se tornou cristão, dizendo, Deus, eu quero andar contigo. Quando foi a última vez que você visitou esse dia? Porque ali está a essência do porquê você está aqui hoje. E se às vezes eu começo a me questionar, mas por que eu estou aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui hoje? Por que eu estou no grupo hoje? Volta lá atrás. Lembra do dia em que você decidiu andar com esse Deus e você vai descobrir por que você está aqui hoje. E aí você vai descobrir que inclusive não é nem por você que você está aqui, mas você está porque Deus chamou você para estar aqui. E isso é obediência, e você começa com obediência, então você já não começa autoexaltado, dizendo assim, Deus, eu estou aqui por mim mesmo, vamos ver o que vão me edificar, vamos ver o que vão fazer, eu já não preciso, já li a tua Bíblia quantas vezes já, sei decora esse texto aí, sei tudo que vai ser dito, tudo que vai ser falado, eu não preciso estar aqui. Pô, esse pessoal aí, está começando a andar com Jesus agora, eu já ando com Jesus há mais de 20 anos. Por que eu tenho que estar aqui? Aí Deus diz, querido, bota uma batidinha na cabeça assim, não é por ti, é porque eu te chamei. E é justamente porque esses aqui estão aqui, para que você viva com eles, é por isso que você está aqui. Se eu perco a visão do porquê estou aqui, em geral eu perdi o motivo de por que Deus iniciou todo esse processo aqui. Deus é um Deus de ação, Ele já agiu na tua vida, e em outros momentos, já agiu na vida de pessoas ao teu redor, e você tem que lembrar disso. E Ele é o Senhor que vai julgar todas as coisas. E o foco de Deus é a salvação das pessoas. E nós só estamos aqui, porque Deus decidiu, de livre, espontânea vontade, nos usar para edificar outras pessoas. Não, mas eu já sou um cristão muito maduro, agora eu já posso ficar lá na minha casa, e quando eu quiser eu acesso o YouTube, alguma assim, e vou ser plenamente edificado. Esse cristianismo não tem a ver com tua edificação, querido. Se você acha que cristianismo tem a ver com a tua edificação só, única e exclusivamente, você está completamente errado. Nem se converter, talvez você tenha se convertido. Cristianismo tem a ver com você derramar a vida de Cristo na vida de outras pessoas e trazer elas para mais perto de Cristo. É isso. Não tem a ver com o teu conforto. Tem a ver com a tua doação. A tua doação para as pessoas ao teu redor. O quanto você se doa para as pessoas ao teu redor. Isso é cristianismo. E o quinto passo, eu sei que eu falei que eram 4. A dor dá lugar a uma canção de triunfo. Quando nós entendemos quem Deus é, quando nós lemos a Bíblia e fazemos oração, quando nós descobrimos o Deus de toda a história, quando nós entendemos que Ele tem que ser exaltado e eu tenho que ser humilhado, quando eu entendo que Ele está agindo na minha vida e na vida de outras pessoas ao meu redor, e tudo isso ao mesmo tempo, a dor que eu sentia dá lugar a uma canção de triunfo, como Abacuque fez agora. É assim que se vai da insegurança até o triunfo. Vamos orar? Senhor Deus, que Tu estejas cuidando de cada um de nós. Que Tu estejas conosco, derramando a Tua vida em nós. Para que assim como Abacuque, que saiu de uma situação de insegurança até a plena confiança, Senhor, que Tu estejas cuidando de cada um de nós e nos dando a oportunidade de Te conhecer, de ler a Tua palavra, de orar, de ver os Teus feitos, de desejar um avivamento na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Dá-nos um cristianismo empolgado com aquilo que Tu vai fazer, não um cristianismo por causa das circunstâncias ao redor, porque quem vive de circunstância é pagão. E eu não sou um pagão, eu não vivo de circunstância. Eu vivo pelo Teu amor, assim como Abacuque
reconheceu que as circunstâncias não mudariam porque tu és soberano, ele resolveu encontrar consolo e conforto em ti. Que tu faça isso. E quando tudo isso estiver acontecendo, a gente possa fazer uma canção de triunfo a ti, o Deus poderoso, Senhor de toda a história, que guia-nos e leva o teu povo aonde tu quer que vamos. Pai, obrigado pelo livro de Abacuque. Encerramos a leitura dele hoje, mas não encerramos tudo aquilo que tu fala ao nosso coração por meio do livro de Abacuque. E dá-nos o privilégio de estudarmos cada vez mais a tua palavra, para crescermos na tua direção. Para que nós diminuamos, mas que tu cresça em todo o mundo. Amém.